Olá, meus queridos alunos, professor LC, mais uma aula de matemática aqui. Nesta aula de hoje eu venho trazendo uma sequência do conteúdo sobre geometria analítica. Nesta aula de hoje a gente vai estar vendo a situação posição de uma reta em relação à circunferência. Beleza? Então acompanhe comigo, vamos lá. Vamos verificar as possíveis posições de uma reta em relação à circunferência. Para isso, consideremos como exemplo. Nós temos aqui uma reta S, na equação geral, e uma circunferência lambda, também numa equação geral. Então a gente vai comparar uma reta em relação a uma circunferência. Beleza? Então venha comigo aqui, vamos lá. O que estudamos sobre geometria plana em outros momentos nos mostrou que uma reta e uma circunferência podem ter. Se ela tiver dois pontos em comum, essa reta em relação à circunferência ela é chamada de reta secante, tá? Secante à circunferência. Então vejam aqui nesse exemplo, se eu tenho aqui um ponto A, eu vou chamar essa reta de reta S, né? Essa reta S, ela toca em dois pontos, no ponto A e no ponto B. Então ela tem dois pontos em comum em relação à circunferência, né? Logo nós vamos saber que essa reta, ela é o quê? Essa reta S que eu denominei aqui, ela é uma reta secante. Beleza? Se ela tiver apenas um ponto em comum com a circunferência, se a reta, eu vou chamar essa reta aqui de reta R. Se ela tiver apenas um ponto em comum, no caso aqui o ponto D, nós vamos saber que essa reta é uma reta tangente à circunferência. Muito fácil de você compreender. Se ela não tem nenhum ponto em comum, ela é chamada de reta externa. Beleza? Então, tranquilo? Tranquilaço, né? Vamos prosseguindo aqui, vamos para essa próxima situação. Com essa noção, vamos verificar quantos pontos existem em comum entre a circunferência e a reta do exemplo ao resolver o seguinte sistema. Então vejam bem, se eu tenho uma reta, eu tenho uma circunferência e eu tenho uma reta, eu posso comparar para me saber. A gente vai saber agora, quantos pontos essa reta tem em comum com a circunferência. Como é que eu faço isso? Eu tenho que resolver esse sistema, Na equação da reta, podemos isolar a variável x. Então, vou pegar, eu tenho um sistema aqui com duas variáveis, no caso x e o y. Porém, eu vou pegar primeiramente a da equação da reta, que a gente vai isolar. Vou chamar essa primeira aqui de primeira equação, no caso aqui é a equação 1. E você isola o valor de x. Podemos isolar o x primeiro, tá? Quando eu isolo o x, vai ficar x igual a menos y menos 6. Então, o que eu faço agora? Você vai substituir na segunda equação. Você pega esse resultado e substitui na segunda equação. Então, vamos lá substituir. Vai ficar assim, no lugar do x, eu vou colocar esse valor aqui entre parênteses. Tudo bem? Então, vai ficar assim, vai ficar... como é x ao quadrado, então vai ficar entre parênteses menos y menos 6 ao quadrado mais y ao quadrado, os demais você repete aqui, só onde tem x aqui você substitui, mais 2 que multiplica novamente menos y menos 6, repete agora esse outro valor, menos 6y menos 22. Então já repeti esses valores. Resolvendo o produto notável, nós vamos verificar aqui quadrado do primeiro termo, então vai ficar y ao quadrado. Menos, quando eu multiplico menos, porque aqui é uma diferença de dois termos, quando eu multiplico menos, vai ficar assim, vou organizar para você entender perfeito aqui, vai ficar menos 2 vezes menos y, entre parênteses, vezes 6, mais o quadrado do segundo termo, no caso que é o 6, então vai ficar 6 ao quadrado. Tá aí. Mais, você repete esse outro y ao quadrado aqui, mais y ao quadrado. E vamos fazer logo a multiplicação entre esses valores. Esse valor aqui vai multiplicar aqui com y. Depois ele vai multiplicar com o 6. Positivo vezes negativo vai ficar negativo. 2 vezes y
2y. Positivo vezes negativo vai dar negativo. 2 vezes 6, 12. Então aqui 12 é negativo. Repete esse valor aqui, menos 6y, menos 22 igual a 0. Perfeito até aí? Todo mundo conseguindo entender? Vamos lá. Agora vamos organizar isso aqui. Vai ficar y ao quadrado, menos vezes menos, sinais iguais, positivo. 2 vezes y, 2y vezes 6 vai dar 12 positivo. Então aqui vai dar 12y positivo. Mais 6 ao quadrado é 36. Mais y ao quadrado menos 2y é menos 12 menos 6y menos 22 igual a 0. Vamos organizar aqui, vamos verificar. Vou juntar esse y ao quadrado que está aqui com esse outro y ao quadrado. Então, somando, nós temos 2y ao quadrado. Esse 12 eu vou organizar aqui, ó. Então vai ficar 12y. Onde tem y aqui? Está aqui também. Então vai ficar menos 2y menos 6y. Menos 6y aqui. Agora, ó, 36 positivo. Vou repetir. 12 negativo. E 22 negativo. Igual a 0. Vamos lá. Organizando esse valor, continua 2y ao quadrado. Aqui, olha, subtraindo esse valor, 12 menos 2 vai dar 10. 10 menos 6 vai dar 4y. Aqui, ó, 4y. Mais, vamos lá, 36. Quando eu vou subtrair 36 menos 12 menos 22, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 2, né? Então aqui vai dar resto 2. Subtraindo todos esses valores, nós vamos ter 2. Isso aqui é igual a 0. Percebam que eu tenho agora uma equação do segundo grau. Só que você pode dividir ela por 2. Todos os termos você pode dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então sobra y ao quadrado. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2y. E 2 dividido por 2 vai dar 1 igual a 0. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Essa equação aqui é uma equação do segundo grau. Beleza. E como é que a gente vai resolver agora essa equação do segundo grau? Primeiro, antes de a gente resolver, eu posso tirar uma dúvida que é muito importante para a gente. Quando eu chego nessa equação do segundo grau, o que eu faço primeiramente? Eu vou encontrar o delta. A gente vai resolver pela fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado, né? E aí você já vai logo pegar. Deixa eu só organizar aqui. O a vale 1. No caso aqui, ó, o a é o termo que está aqui acompanhado do y ao quadrado. O b é igual a 2. E o c é igual a 1. Então está aqui os valores dos coeficientes da equação do segundo grau. Quando eu substituo na fórmula de Bhaskara, nós vamos primeiramente resolver o discriminante, que é o delta. Então vai ficar delta igual b ao quadrado, né? Eu vou repetir aqui, menos 4 vezes a vezes c. Então delta é igual. Quem é o b? O b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que também vale 1. Então aqui eu tenho que o delta é igual a 4 menos 4. Logo eu sei que o delta é igual a 0. Se o delta é igual a 0, nós sabemos que nós temos duas raízes, né? No caso aqui, iguais. Então vejam que o valor de y, quando eu substituir na equação, a fórmula que vai ficar assim, ó, y igual menos o b é 2, então vai ficar menos b, mais ou menos raiz quadrada de 0, porque nós temos ali, 2 vezes o a vale 1. Percebam que essa parte aqui, ó, tudo é 0, então não vou precisar nem utilizar, ó, não vou usar essa parte aqui. Então, quem é o valor de y? Nós vamos ter que o y é igual a quanto? O y é igual a menos 2 dividido por 2. Logo, nós sabemos que o y é igual a quantos? É igual a 1 negativo. Então, já encontrei o primeiro valor. Como é que eu faço para encontrar o outro valor? A gente vai pegar o valor aqui de cima que nós igualamos, ó. Que nós isolamos o x. Então, como é que vai ficar para me encontrar o x?
Vai ficar x igual a menos y menos 6. X é igual. Quem é o valor de y? O valor de y é negativo, então vai ser menos, entre parênteses, menos 1, menos 6. X é igual. Esse negativo você troca pelo simétrico, vai dar positivo. Então aqui é 1 menos 6, logo nós vamos ter que o x vale quanto? O x vale 5 negativo. Então percebam que o ponto que essa reta tocou na circunferência em apenas um ponto. E qual é esse ponto? O ponto, olha, dessa reta, da reta S, vamos supor que isso aqui seja a reta S, em relação à circunferência, o ponto de interseção é apenas o 5 e 1 negativo. Então, o que a gente vai tirar de conclusão aqui? Que quando você for resolvendo, para você verificar a situação da reta em relação à circunferência, se você chegar no delta igual a 0, você já vai saber que você tem apenas um ponto em comum. E se eu tenho apenas um ponto em comum, essa reta é uma reta tangente à circunferência. Beleza? Então, olha, essa reta aqui, em relação a essa circunferência, ela é tangente. Por quê? Porque o delta é igual a 0. Se o delta é igual a 0, significa que eu vou ter apenas um ponto em comum. Então, essa reta é uma reta tangente. Beleza? Entendido até aí? Tá? Vamos lá, prosseguindo então. Vamos para essa outra parte aqui. Diz aí, ó. Como em nosso exemplo o delta é igual a 0, concluímos que o sistema tem uma única solução. Aquele sistema que a gente acabou de resolver tem uma única solução, dado pelo ponto. Então é esse ponto aqui, ó, essa solução é apenas esse ponto em comum. Portanto, a reta S e a circunferência possuem um único ponto em comum, ou seja, a reta toca a circunferência uma única vez. Dizemos então que a reta S é tangente à circunferência lambda no ponto 5 negativo e 1. Vejamos a representação gráfica dessa situação. Então vejam aqui comigo, ó. Tá? A reta passa nesse ponto 5 negativo e 1 negativo. Então ela toca bem aqui nesse ponto, ó, tá? Em relação à circunferência. Então ela é uma reta, o que? Essa reta S é uma reta tangente à circunferência, porque ela toca em apenas um ponto. Tudo bem? Beleza? Então aí, tranquilo? Nenhuma dúvida? Prosseguindo agora, vamos lá. Observe a figura anterior, a gente vai observar essa figura aqui também, que podemos ver outra maneira de avaliar a posição relativa de uma circunferência em relação a uma reta. É possível verificar a distância do centro da circunferência à reta e compará-lo com o raio da circunferência em questão, né? Para ver isso, em nosso exemplo, vamos determinar o centro da circunferência lambda. Então vejam bem, eu posso também comparar, né, a posição de uma reta em relação à circunferência através da distância do centro à borda da circunferência. Se essa distância do centro à borda da circunferência for igual à distância do raio, então significa que essa reta ela é tangente à circunferência, ela toca em apenas um ponto. Se ela for a distância do ponto, a reta for menor do que o raio, eu já vou ter uma distância de uma circunferência que vai ser uma reta secante, porque ela vai estar em dois pontos aqui, ó. Então, se ela toca em dois pontos, vamos supor bem aqui, vou colocar uma reta bem aqui assim, vamos supor que eu pegue essa reta aqui e faça isso, né? Ela tocou em dois pontos. Então, quando eu pego a distância do centro para essa circunferência, você vai observar aqui, ó, você vai observar que essa distância é menor do que o raio, né? Então nós vamos estar diante de uma situação de uma reta tangente em relação à circunferência. Beleza? E outra condição é se você tiver uma reta aqui fora. Ó, se você tem uma reta aqui fora, a distância dela você vai perceber que é maior do que o raio. Então é uma reta externa à circunferência. Beleza? Mas vamos verificar, vamos calcular para a gente ver realmente esse
passo a passo. Eu estou só explicando aqui para vocês, espero que vocês tenham entendido essa parte. Vou apagar aqui para não ficar muito... Sei. Vamos lá então. O que a gente vai fazer? A outra forma é calcular a distância. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer é encontrar o centro da circunferência. A nossa circunferência de lambda, eu vou trazer ela bem aqui. Eu vou deixar assim, circunferência lambda, aqui, circunferência lambda, é igual. Vamos lá, ela está na equação geral da circunferência, né? Nós temos aqui, deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver qual é a equação de circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y menos 22. Beleza, então a equação da circunferência é x ao quadrado, deixa eu ver aqui, x ao quadrado, tá? Mais y ao quadrado menos, ou menos não, é mais 2x menos 6y menos 22 igual a zero, né? É isso mesmo? Só para a gente conferir aqui. Só para conferir aqui para ver se realmente é correto, certíssimo. Então vamos lá. Para mim encontrar o centro dessa circunferência, o que nós vimos nas aulas anteriores? Se está numa equação geral, eu tenho que lembrar que esse ponto que acompanha, ó, esse coeficiente que acompanha o x, ele vai ser o A. Esse coeficiente que acompanha o y vai ser o B. E esse coeficiente que é o termo independente, é o ponto D. Lembra que nós já estudamos sobre isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero encontrar agora o centro da circunferência. Então, vejam que o A, ele é igual, lá nós já vimos também isso aí, deixa eu só apagar aqui que não coloquei o A, eu coloquei um delta, né? O A, ele é igual a quem? Ele é igual a menos 2 vezes quem? Vezes o x de C, que é o centro da circunferência. Se eu sei que o A vale 2, então eu vou substituir aqui, ó. 2 igual a menos 2x C. Está multiplicando, vem para baixo dividindo. Mas eu vou fazer assim, fica até melhor. Vou trocar de posição. Então aqui vai ficar 2x C igual a menos 2. O 2 agora está multiplicando, vem para baixo dividindo. Então vai ficar aqui o x de C é igual a menos 2 sobre 2. Logo, o x de C, que é o primeiro valor, é igual a 1 negativo. Então está aqui o nosso primeiro valor do centro da circunferência. Eu vou colocar bem aqui. Centro, o primeiro valor é 1 negativo. Vamos encontrar o segundo. O segundo eu encontro fazendo também quem? O B. Como é que a gente faz? O B, ó, o B é igual a quem? O B é igual a menos 2y de C. E aí, quanto é que vale o B? O B vale 6 negativo. Então, vai ficar 6 negativo igual a 2y de C. Agora, vamos só fazer a troca. Esse valor aqui é positivo, então vai ficar 2y de C igual... Aqui também é negativo, vem para cá positivo. O 2 está multiplicando, vem para baixo dividindo. Então, vai ficar y de C, 6 dividido por 2. Logo, nós temos que o y de C é igual a 3 positivo. Então, está aqui o outro valor. Logo, o centro da minha circunferência é 1 negativo e 3. Beleza? Então, para mim encontrar essa distância, primeiramente eu vou verificar o raio. Eu vou saber quanto é que é o raio dessa circunferência. Como é que eu faço para encontrar o raio da circunferência? Eu vou resolver ele bem aqui no lado. Vamos lá. Como é que a gente faz para encontrar o raio? O raio da circunferência é igual a quem? Raiz quadrada. Lembram aí? Raiz quadrada. Deixa eu até apagar que essa tinta aqui está muito forte. Vou colocar uma mais fraca aqui. Raio é igual raiz quadrada. Lembram aí, né? De x de C ao quadrado mais y de C ao quadrado menos o D. O raio da circunferência eu encontro dessa maneira. Se eu já tenho o centro, os dois centros aqui, no caso, eu já tenho o y, x de C e o y de C, basta aplicar para você encontrar o raio. Então fica assim, ó, raio igual raiz quadrada. Quem é o x de C? É 1 negativo, então vai ficar 1 negativo
ao quadrado mais o y de c, vale 3. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado menos o d. Mas quanto é que vale o d? Nós vimos aqui quanto é que vale o d. O d vale 22. Se o d é negativo, então aqui quando ele vem positivo. Então aqui já vai ficar 22 positivo. Raio é igual a raiz quadrada. 1 ao quadrado é 1, mais 3 ao quadrado é 9, mais 22. Então, vejam que raio é igual. Vamos fazer o somatório agora. Raiz quadrada. Somando todos esses valores, nós vamos ter 32. Pode ficar desse jeito, ou você pode também fazer a racionalização. Vamos lá, vamos racionalizar. 32, você fatora ele. Você vai fatorar. Vai dar 16, por 2 que vai dar 8, por 2 que vai dar 4, por 2 que vai dar 2 e por 2 que vai dar 1, tá? Aí você olha para o expoente, você separa logo de 2 em 2. Vamos lá, vamos aprender uma regra. Se você aqui, ó, o meu expoente é 2, você separa de 2 em 2. Quando você verifica que tem de 2 em 2, esse número, o 2 fica para fora, ó. A mesma coisa que você está olhando aqui, ó, 2 ao quadrado. Então, você já elimina logo, ó, porque esse valor aqui tem o mesmo valor do índice, então esse valor você já coloca fora. 2 vezes, separou de novo aqui, ó, repetiu 2 vezes, 2 ao quadrado. Pega o 2 e coloca aqui fora. Vezes a raiz. Quem é que ficou dentro, ó? Só esse 2, então aqui vai ficar 2. Logo eu sei que o raio é quanto? 2 vezes 2 vai ficar 4 raiz quadrada de 2. Olha o macete que eu dei para vocês aí. Beleza? Então o raio dessa circunferência aqui, ó, vale quanto? Vale 4 raiz de 2. Ó. O raio é 4 raiz de 2. Se eu fizer a distância do centro da circunferência à reta e der o mesmo valor do raio, nós sabemos que ela é uma reta tangente. A gente já sabe que é uma reta tangente, porém nós estamos apresentando de forma geral. Beleza? Então, vamos lá agora resolver então essa distância. Como é que eu calculo a distância? A equação, a reta S, vou pegar bem aqui a reta S. A reta S, ela é igual a x mais y mais o que? Mais 6. Mais 6 igual a 0. Então, essa é a equação da reta. Vamos só verificar aqui. Está aqui, é essa mesmo. Tá? A equação da reta. Beleza. Nessa equação da reta, eu preciso saber de algumas informações. Eu tenho que saber quanto que é o A. O A está acompanhado aqui da variável x. Então, o A vale 1. Quanto é que vale o B? O B está acompanhado do y, também vale 1. E o C é o termo independente, no caso aqui é o 6. Então tá aqui, ó. Pegando essas informações, o que você vai fazer agora? Você vai calcular a distância, né? O centro da circunferência, deixa eu pegar aqui o centro, vou deixar aqui o centro, que é menos 1 e 3, tá aqui o centro. Então, tendo que pegar a distância do ponto C até a equação, né? Então, como é que a gente calcula isso? A gente vai calcular a distância. A distância de quem? Do centro à reta S. Então, tá aqui, ó. Como é que eu calculo? Vamos lá. Distância, módulo de quê? Módulo do x de c, né? Nós temos aqui x de c, não. O A que vai multiplicar o x de c, no caso, que é o ponto. Então, vai ficar 1, que vai multiplicar o 1 negativo, mais o 1 novamente, que no caso é o B, o 1 que vai multiplicar o 3, mais o C que vale 6. Então tá aqui, módulo sobre raiz quadrada de A ao quadrado, no caso A vale 1, então vai ficar 1 ao quadrado mais o B que vale 1 ao quadrado também. Então tá aí, ó, vamos lá, vamos verificar. Continuando aqui, a distância do ponto C à reta S é igual módulo, aqui vai ficar 1 vezes 1, vai ficar menos 1, mais 3, ó, mais 3 aqui dentro, mais o 6, sobre 1 ao quadrado é 1. Somando aqui vai dar a raiz quadrada de 2.
Então, nós temos que a distância do ponto C à reta S é igual. Subtraindo aqui, vai dar quantos? Vai dar 8, né? 1 negativo mais 3 vai dar 2, 2 mais 6 vai dar 8. Módulo de 8 é 8, então vai ficar 8 sobre raiz quadrada de 2. Racionaliza esse valor. Como é que eu racionalizo? Multiplico a raiz quadrada em cima e embaixo. Tá aqui, ó. Isso aqui é igual. Vamos lá. 8 vezes raiz de 2, então vai ficar 8 raiz de 2 sobre... Quando eu multiplico esses dois valores aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então vamos lá, 8 dividido por 2 é igual a 4 raiz de 2. Então somente para comprovar que essa distância, a distância do ponto C à reta S é igual a 4 raiz de 2. Como esse valor tem o mesmo valor do raio, então nós sabemos que ela toca em apenas um ponto da circunferência. Essa é uma outra maneira de você também saber que a relação da posição dessas retas. Tudo bem? Beleza, então? Tá? Então a gente viu que a distância do centro da circunferência à reta também deu igual ao raio da circunferência. Então sabemos que essa reta S é tangente à circunferência. Beleza? Vamos lá para a próxima aqui, para a gente finalizar essa parte principal, essa parte teórica. De maneira geral, a posição de uma reta S, tá aqui a reta, a fórmula da reta S, né? Em relação a uma circunferência de reta também de equação geral, de centro x de c, y de c e raio R, pode ser externa, secante ou tangente. Vamos lá. Se a distância for maior do que o raio, a reta é externa à circunferência. Então tá aqui, nesse exemplo. Você está vendo que você tem um raio e a distância do centro à reta, você vê que é maior do que o raio. Então eu estou diante de uma situação em que eu tenho uma reta o quê? Externa à circunferência. Se a distância do C for menor do que o raio, eu vou ter uma reta secante à circunferência, né? Nós temos dois pontos em comum. Pode você verificar aqui, ó, a distância do centro para a borda é o raio. E quando eu pego a distância do centro à reta, você vai perceber que ela é menor do que o raio. Então nós estamos diante de uma reta tangente em relação à circunferência. Beleza? Se a distância do centro da circunferência à reta for igual ao raio, ó, você observa que aqui o raio é igual a essa outra parte aqui, igual a essa distância. Nós vamos estar diante de uma reta tangente em relação à circunferência. Beleza? Lembrando que quando eu calculo a distância de um ponto, no caso aqui do centro, à reta, esse ângulo sempre tem que ser um ângulo de 90 graus. Ela forma sempre um ângulo de 90 graus em relação à reta. Beleza? Se entendeu aí, dá o seu like, compartilha, divulga, beleza? Comenta aí no vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula, que é sobre resolução das atividades. Beleza, meus queridos? Um grande abraço.